Mas reflitamos sobre algo. Porque quando nós falamos de energia, do Ti, né? E de outros elementos mais sutis, ou seja, elementos menos densos na natureza, há sempre uma descrença nas influências que essa energia tem na saúde do ser humano. E é interessante a gente pensar que toda a nossa constituição conceitual, dentro da nossa filosofia de vida no Ocidente, ela está sempre baseada na materialidade e no concretismo. Ou seja, a nossa ciência é uma ciência que crer naquilo que é tangível, ou seja, naquilo que é medido. Então, tudo isso tem aí uma influência muito forte na nossa maneira de entender. Então, vamos aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais do que é isso. De onde vem a nossa ideia de uma fisiologia concreta e tangível com base apenas em conceitos materialistas e objetivos? Porque esse é o nosso cenário científico quando nós falamos em termos de saúde. Para aqueles que já passaram por cursos de saúde ou outros cursos que sejam e fizeram pesquisa científica, a pesquisa científica ela está sempre baseada na ideia concreta, tangível, objetiva e material. A ciência ocidental ela não admite ideias que não tenham uma tangenciabilidade e que não tenham uma concretude no seu, né, na sua construção filosófica. E aí, onde é que está a resposta disso? A resposta está exatamente na concepção que nós criamos sobre o ser humano e nas dimensões desse ser humano. Quando eu falo dimensões, eu estou falando naquilo que constitui a personalidade humana. E o que é que constitui essa personalidade humana? Esses 4 elementos são os 4 elementos fundantes do processo de entendimento do ser humano para a filosofia grega, que é a filosofia, né, a greco-romana, é, na verdade, a filosofia que nos formou como civilização. Então, vamos entender, a partir desses 4 elementos, como essa mentalidade e de que maneira esse pensamento ele está presente até hoje. Então, nós temos aí o logos, que é a razão, o pathos, que é a emoção, o sentimento, o mitos, que é a imaterialidade, os aspectos metafísicos, e o eros, que é a materialidade e a corporeidade. Esses 4 elementos, eles precisam estar dentro da dimensão humana em equilíbrio dinâmico. E o que é o equilíbrio dinâmico? Todos nós temos os 4 elementos em nós o tempo todo agindo. Ou seja, todos nós temos a razão, todos nós temos a emoção, todos nós temos a ideia de transcendentalidade, ou seja, aquilo que está além do físico, e todos nós temos o eros, que é a materialidade, a sensação do corpo, que é a corporeidade. Agora, será que esses 4 elementos estão em equilíbrio em nós quando nós pensamos a relação com o nosso corpo? Vamos entender um pouquinho disso agora. Para o Ocidente, o Logos e o Eros, eles foram colocados um degrau acima do mitos e do pathos. Por quê? Porque, principalmente a partir da Idade Média, a razão e a materialidade tomaram corpo como fundamentos do pensamento social. Cada vez mais aquilo que não era tangível, aquilo que não era matéria, ou aquilo que não era razão,
passou a ser colocado mais de lado. Então, o mitos e o patos passaram a um segundo plano da nossa construção de ser humano. Até hoje, quando alguém diz assim, pense nisso com mais apuro para tomar uma decisão, aí a pessoa diz assim, claro, para tomar minha decisão eu vou usar a razão, eu vou usar a lógica. Por que a pessoa não pode tomar uma decisão utilizando os 4 elementos? Por que é que a lógica ganha essa dimensão acima de todas as outras? Exatamente porque toda a parte filosófica da construção do pensamento da nossa civilização ocidental é feita em cima do logos. Todos os nossos estudos, por exemplo, foram trabalhados em cima do logos. Então, se você estuda a vida, você estuda biologia. Se você estuda o planeta Terra, você estuda geologia. Então, todas essas ciências, diria assim, elas acabam trabalhando a ideia do logia, que vem do logos. Ou seja, toda base científica ela vai ser trabalhada na ideia da razão e da lógica. E, claro, atrelada à ideia da razão e da lógica está a ideia de materialidade. Então, o nosso pensamento como civilização ocidental está pautado basicamente em cima do logos e do eros, ou seja, da razão, da lógica e da materialidade. A metafísica e a imaterialidade, elas ganham um plano secundário nessa ideia. Tanto é que elementos subjetivos, metafísicos e imateriais não ganham nunca cunho científico. Assim como também a emoção e o sentimento. A exacerbação do logos é o que chamamos de logismo ou racionalismo. A exacerbação do eros é o erotismo, ou corporismo, ou materialismo. Então, a nossa construção de pensamento está baseada em cima desses 2 fatores. Lá na antiguidade, quando se estudava, por exemplo, patologia, nós usávamos 2 elementos desses que estão aí à nossa frente. O patos, que é a ideia da emoção e do sentimento, com o logia. Então, quando nós entendemos patologia de uma forma ampla, entendemos que a ciência que estuda a doença tem no seu cerne a construção do pensamento do patos, da emoção, do sentimento. Então, nós sabemos que lá na antiguidade, a emoção e o sentimento tinham, sim, uma razão de ser dentro do processo do adoecimento. Então, a gente precisa tocar nesse ponto para a gente entender um pouquinho mais dessa lógica. Então, como eu disse, o mitos e o patos ficaram numa posição abaixo daquilo que é a razão e o materialismo.